Olá, bom dia! Hoje é dia 25 de dezembro de 2025, quinta-feira, dia em que se comemora o Natal. O nascimento de Jesus certamente não foi nessa data, por indicações da própria Escritura, né? Era inverno, então dificilmente na Palestina isso se daria em dezembro. Então, mas questões à parte, de datas e agregações que não estão ligadas ao nascimento efetivamente de Jesus, o que importa é sabermos que de fato ele nasceu. E é nesse sentido que temos trabalhado as devocionais últimas 3 que fizemos, e essa hoje encerrando esta pequena série, falando sobre o Evangelho de São João e a teologia do Natal. E o texto é o Evangelho de São João, capítulo 1, versos 1, 2 e 14, onde lemos: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesta colocação do Evangelho escrito por São João, estabelecendo aqui princípios da teologia no Natal, vimos que ele aponta a pré-existência atemporal do Verbo, quando ele diz que no princípio era o Verbo. O Verbo, evidentemente, é o Filho. Vimos também a subsistência filial, né, do Verbo. O Verbo é o Filho. Isso aí fica absolutamente claro ao longo dos escritos de João e dos demais escritos do Novo Testamento. Ele, Jesus, o Filho de Deus, é de fato o Verbo. Então João fala aqui da subsistência filial do Verbo. O Verbo estava com Deus. Ele fala também da coexistência essencial divina do Verbo. O Verbo era Deus. Então, o Filho é de fato Deus. Ele é pré-existente em termos atemporais. Ele é subsistente na sua realidade filial. Ele é coexistente na condição essencial com Deus. E João fala da existência carnal, terrenal do Verbo. Então, vejam que 4 aspectos colocados aqui acerca da pessoa do Verbo, que é o Filho, que deixa absolutamente claro o fato de que ele é realmente Deus, que se fez carne. O Verbo se fez carne. E a palavra se fez carne, que no português a gente adaptou, né, que é encarnar-se, é de fato isso. Ele assumiu, ele tornou-se realmente em natureza humana, em carne humana, sarx. O soma é o corpo, ele não somatizou, mas ele sarcocizou, vamos colocar assim. O sarx, ele assumiu de fato a carne humana, a natureza humana em sua plenitude. Esse é o sentido de sarx aqui, é a nossa condição de seres humanos. Então vemos aqui que João fala da existência carnal, terrenal do Verbo. O Filho, o Verbo, se fez carne. Deus, de fato, se fez carne. E envolve a expressão plena e completa do conceito de ser humano. Ou seja,
Jesus assume toda a completude da realidade nossa como seres humanos. Carne, então, envolve o soma, o corpo, luz, a mente e o pneuma, o espírito. Então, Jesus realmente e de fato, não em parte, mas na totalidade, se tornou um de nós. A divindade não foi envelopada por uma casca física. Não houve um envoltório ou invólucro. Então, Jesus não foi embalado apenas em algo que fosse meio que oco e dentro dele estivesse Deus. Isso é bizarro de se pensar, isso é absurdo pensar-se assim. Ele se fez homem. O Verbo se fez carne. Ele se tornou, de fato, um de nós. Diz o apóstolo Paulo, sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser, pela sua pobreza, enriquecidos. Ele, sendo Deus, se fez homem para que nós, na nossa humanidade, pudéssemos tornar coparticipantes da natureza divina. Ele se faz homem como um de nós, ser humano de fato e de verdade. Inclusive, ele assume limitações próprias da natureza humana. Temporal, a sua encarnação é temporal, ele entra no tempo. Ela não é temporária, veja bem. É temporal porque ele entra no tempo, mas não é temporário porque ficou só com a natureza humana por 33 anos. Ele está com o corpo lá no céu, com o qual ele subiu, de onde ele virá. E se ele virá, é porque ele não está aqui. Ele não está aqui porque ele não é, por causa da sua contingência encarnacional, está restrito à realidade de ter que se deslocar. Por isso, mesmo depois de ressuscitado, ele diz, diga aos meus irmãos que eu vou adiante deles para a Galileia. Ele tinha que ir para, por isso ele terá que voltar para aqui. Por isso ele foi para o céu, porque não estava lá neste sentido. Então veja bem que coisa sublime, extraordinária. Ele assume essas limitações. Jesus não sabia todas as coisas, não nasceu andando, não nasceu falando. Aliás, o Corão até diz que ele nasceu falando, né? O livro dos muçulmanos. Mas não nasceu falando, não nasceu andando. Ele não sabia todas as coisas. Mas eu conheci o coração dos homens quando o Espírito revelava a ele, quando o Pai, por meio do Espírito Santo que o guiava, que o preencheu lá no batismo, que o planificou no batismo, revelava a ele. Mas senão ele não sabia. E ele declarou isso, quando eu vou voltar, não sei. Isso é da exclusiva autoridade do meu Pai. Então, essa é a realidade. Ele aceita tornar-se um de nós, assumindo limitações que são impostas à nossa natureza. E hoje, ele continua sendo o Deus homem. Ele não deixou de ser homem, como não deixou de ser Deus quando esteve fisicamente na terra entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo esplendor e beleza do Natal, coisa gloriosa. Deus, na pessoa do Verbo, o Filho, se fez carne, habita entre nós, para que nós, com a sua misericórdia e graça, possamos nos tornar seus filhos por adoção em Cristo, cordeiros de todas as coisas, inclusive nos tornando coparticipantes da natureza divina. Bendito seja o Senhor. Que você tenha um Natal abençoado, pleno de paz, alegria, cheio da graça de Deus e da compreensão desta realidade gloriosa. E que Deus
em Cristo, o Filho, se fez carne, habitou entre nós, trazendo a todos nós que nele cremos a salvação e a vida eterna. Amém, amém. Abençoado e feliz Natal.